Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Movimento com o Transmontano, o programa que fala da atividade física como forma de prevenção e promoção da saúde e bem-estar. No programa de hoje, a gente vai conhecer a história do Roberto Bellini, associado lá de Praia Grande. Vai ter um papo muito legal com os nossos especialistas em saúde e a gente vai mostrar o trabalho do Badão aqui no Jardim Botânico em Santos. Fica com a gente que o programa tá muito legal. O quadro Transformação Ativa de hoje vai contar a história do associado Roberto Bellini, aqui de Praia Grande. Na verdade, ele é um santista que escolheu Praia Grande há 30 anos. Professor Roberto, você tem uma história não só de praticante de atividade física, mas uma história de vida e de profissão, né? Conta pra mim como é que começou essa sua paixão e essa sua relação com a atividade. Bom, eu sou professor de educação física de formação. Tive lá atrás o incentivo dos meus professores. Eu tive o apoio de professores para seguir a carreira na profissão. E, Roberto, você estava me contando que você dá aula para a garotada do ensino fundamental até o ensino fundamental 2, que são os adolescentes até 14 anos, né? Essa é uma fase muito importante na formação do indivíduo, né? Onde a escola tem um papel fundamental na formação do caráter e a atividade física faz parte da rotina. Criança e adolescente adoram praticar, né? Com certeza. Nessa faixa etária do Fund 1 e Fund 2, eles vão descobrir quais são as aptidões deles para o futuro. Uns vão gostar de jogar futebol, outros vão gostar de andar de bicicleta, outros vão gostar de fazer musculação, outros vão gostar da corrida, outros vão gostar da caminhada. Então, ali começa. O importante é despertar esse desejo, esse gosto pela prática, independente da modalidade que eles forem escolher, né? A nossa intenção na escola é formar cidadãos, é transformar esses em cidadãos. E a atividade física faz parte da construção desse adulto, vamos dizer assim, que a sociedade precisa, né? E aí, tirando o lado professor desse contexto, você, Roberto, além de trabalhar com isso, como é que você incorporou a atividade física na sua vida? Desde quando? Desde pequeno, eu sempre pratiquei atividade física. Hoje, eu escolhi a bicicleta e eu posso te falar dos benefícios Quero de andar saber de bicicleta. todos os benefícios que você acumula aí na prática. Que poucos têm conhecimento. É crescente, né, a prática de andar de bicicleta, seja por necessidade de ir para o trabalho. De transporte mesmo, né? De ir do trabalho, de fazer uma atividade esportiva, tá? Ou até mesmo de socializar com o meio ambiente. Mas todo mundo acha que andar de bicicleta tem que ser horas para ter um efeito. E já foi comprovado em pesquisas que basta 20 minutos de bicicleta para começar a transformar o teu corpo em saúde física e mental. Eu ia dizer isso, você acha que também tem um benefício real com a saúde mental, não só física? Com certeza. Pela saúde mental, 20 minutos já desperta muitos hormônios em você. Ele libera neurotransmissores, endorfina, serotonina... É a química do bem-estar. Dopamina que desencadeia uma coisa muito legal no nosso corpo. Desde que dosada, monitorada. Monitorada, tem um acompanhamento de médicos, se necessário. Não sai aí pedalando sem fazer um check-up, né? Principalmente na parte que é do sistema cardiovascular. Tá? Mas os benefícios que eu posso falar sobre ela são inúmeros. Nós só temos que andar de bicicleta. Vai mexer com toda a parte do corpo. Então fica aí uma dica importante, né? Que é uma atividade que é democrática. Democrática. Né? Não precisa de muita habilidade, basta, obviamente, ter o equilíbrio para andar com ela, mas assim, não precisa de muita habilidade, de muito treinamento, que precisa ter uma saúde em dia, né? Realmente acompanhar as questões cardiovasculares que são importantes. As articulações precisam também
num nível de acompanhamento, também não pode forçar demais, mas é legal que é uma possibilidade para todos. Para todos. Cada um usa a bicicleta de uma forma, seja para lazer, seja para esporte de alta rentabilidade, mas o mais importante é que a bicicleta ela te estimula toda a parte do corpo. Tá? Secundariamente, ela atinge ombros, braços, mas como? O corpo, ele redefine ela tem toda uma essa atividade parte neurológica importante, porque você Sim. tem que estar atento ao trânsito, você tem que ter uma visão 360 do ambiente que você está. Ou seja, a bicicleta é uma grande companheira, né? Fica aí a dica do Roberto, se você não escolheu ainda uma modalidade, talvez o pedal pode ser um caminho, né? Basta ter a disposição, seja para andar de bicicleta como lazer, seja para aventuras, tá bom? Seja para o que for, a bicicleta vai ser o teu guia para a sua saúde física e mental. Uma grande companheira. Nossa, uma amiga. Às vezes é a nossa amiga. Ali sozinha, ela não fala com você, mas dá você pra fala fazer com uma ela. Terapia, né? Nossa. Alguns minutinhos de pedal. 20 minutos é uma bela terapia. Maravilha. E pra gente encerrar, eu queria que você deixasse um recadinho para quem tá em casa e ainda não tomou coragem de escolher uma modalidade e colocar na sua rotina. Você que é sedentário, você não tem saída. A saúde física e mental está atrelado um ao outro. Procure a sua atividade física, seja qual for. Saia do sofá, saia da cadeira, porque com o tempo você vai perceber as dores no nosso corpo. E é o nosso corpo que está pedindo para você levantar da cadeira e da cama. Fica essa dica para você, tá? Não precisa ser esporte de alto rendimento, tá? Tenha muito claro isso. Basta se movimentar que você vai ver tudo isso acontecendo no seu corpo e na sua mente, tá? Anotaram, né? Todas as dicas que o Roberto deixou aqui pra gente. Então é isso, nosso corpo precisa de movimento. A gente fica por aqui com o quadro, mas o programa volta já já. O intervalo é rapidinho. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade GESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. Estamos de volta aí com o apoio do Hospital IGESP Litoral, o maior e mais completo da Baixada Santista. O quadro Jogo Aberto de hoje vai receber o Dr. Flaviano Junqueira, que é médico cirurgião geral e oncologista. Dr. Flaviano já está aqui comigo, ele que é membro da equipe de cirurgia geral aqui do Hospital IGESP em São Paulo. Hoje a gente está gravando o programa aqui, especialmente para receber o Dr. Flaviano. E nós vamos falar de uma pauta muito importante. Toda vez que a gente ouve falar sobre câncer em mulheres, a gente associa ao câncer de mama. No caso dos homens, geralmente a associação é o câncer de próstata. E o Dr. Flaviano tem uma experiência na vivência do tratamento de outros tipos de câncer, especialmente os relacionados ao trato gastrointestinal. Aí eu queria que o doutor explicasse um pouquinho sobre esse universo dos outros cânceres que a gente pode acometer a população. Obrigado pelo convite, eu gostaria de agradecer. E hoje em dia, pelas próprias atividades de vida diária dos pacientes, comorbidades como obesidade, como falta de atividade física, um dos principais tumores que estão acometendo, principalmente que nós estamos observando em pacientes mais jovens, são os tumores do trato gastrointestinal em tumor de colo. Tumor de colo você tem o estômago, tem o intestino fino e o intestino grosso, que nós chamamos. Devido aos embutidos que têm contato direto com o intestino, produz algumas substâncias levando a um pólipo, que é tipo uma verruguinha. E esse pólipo, uma porcentagem, não todos,
podem sofrer uma mutação, uma alteração e se transformar em adenocarcinoma de colo, sendo muito comum hoje em dia. Então, eu acho que vale para o pessoal de casa observar a importância da alimentação nesse processo todo do cuidado preventivo, né? Com certeza. Além disso, fatores de maus hábitos, como tabagismo, etilismo, o etilismo que gera não só a parte de cirrose hepática, mas também a obesidade, hoje é o principal fator para levar a cirrose, onde leva aos tumores. É a famosa hepáticos. Gordura no fígado, né? Perfeito. Que a gente sempre ouve falar da esteatose hepática, mas e ela normalmente acontece por conta da desregulação da alimentação, né? De você, no sobrepeso é o que causa isso. Isso, né? causa uma fibrose, eu vou falar, causa uma degeneração hepática nas células, deixando ele endurecido, não fazendo o mecanismo adequado e gerando as patologias posteriormente. Tá, então realmente precisa ter atenção Isso. com o estilo de vida. E né? outros, principalmente, tabagismo, que é um dos principais fatores para tumor de pâncreas, Tá. em que é altamente agressivo. A gente pensa só no pulmão, né? Sim, O tabagismo pulmão. associado ao câncer de Não. pulmão, que também é importante, Está relacionado mas o doutor tá trazendo aos principais tumores do trato gastrointestinal, que é muito agressivo, que leva ao tumor de pâncreas. Nós temos o tumor de estômago, onde o H. pylori, que é uma bactéria, que pelo simples fato de rastreio com a endoscopia nós conseguimos detectar e tratar, está levando diretamente às lesões gástricas, aos tumores, e os métodos de rastreios básicos. A partir dos 45 anos, todo paciente adequadamente deveria realizar uma colonoscopia para observar esses pólios. Inclusive, eu levantei um dado, quando a gente definiu falar sobre esse assunto, eu levantei um dado importante que diz que cerca de 60% a 65% dos pacientes que descobrem um tumor, descobrem tardiamente. E isso impacta, com certeza, no processo de tratamento, né, doutor? Com certeza. E o câncer para o diabetes, para a pressão alta, muitas vezes a gente não tem cura. Nós temos tratamento com medicações. Já a parte oncológica, na fase inicial, a chance de cura é muito elevada. Por isso, o diagnóstico precoce, o estilo de vida, os exames de rastreio são fundamentais para nós detectarmos ele na fase inicial e ter a chance de cura, nitidamente. E a questão hereditária também precisa ser levada em conta, né? Com certeza. É uma porcentagem pequena, relativa, de 10%, uma média dos tumores. Até achei que fosse mais. Isso, é uma média pequena, então 90% está relacionado diretamente com o estilo de vida. O que é importante e bom para a gente, no sentido de que é possível mudar isso, né? São fatores de risco modificáveis e que a gente pode construir uma saúde, ou pelo menos tentar evitar ou prevenir ao máximo que se instale qualquer problema desse tipo, né? Com certeza. O estudo da ASCO, que é o principal congresso americano de oncologia, observou alguns pacientes no estadio 3 e 4, 2 e 3, que iriam fazer cirurgia e posteriormente quimioterapia. Eles separaram em dois grupos. Um grupo que realizava atividade física assistida, eu ia te perguntar estruturada. Como é que a atividade física influencia também, então vamos lá. Então eles dividiram esses dois grupos, estruturada, e um outro grupo que só acompanhou, não realizou atividade física. Em 37% menos chance o grupo que realizou atividade física de ter a recidiva tumoral. Isso de cada 10, praticamente 4 pacientes evitaram realizando atividade física estruturada. Esse dado é muito importante, E doutor. o que seria uma atividade física estruturada? 150 minutos semanais de uma caminhada. Super fácil de colocar na rotina, não é uma questão que mudaria completamente a vida das pessoas ou impossibilitaria da gente praticar, pelo contrário, se criar uma rotina organizada, 150 minutos é possível de ser realizado. De 30 minutos, 40, 3, 4 vezes na semana, você consegue adequar e diminuir literalmente a chance de ter alguma neoplasia, algum tumor. Que maravilha. A gente fala sempre aqui da importância da atividade física no processo de prevenção da saúde. O doutor está trazendo um dado científico, na verdade, agora, né, sobre esses tumores especificamente, mas com certeza isso se replica para outras situações de saúde também. Tudo, né? hipertensão, de diabetes,
nível de insulina já acaba caindo no sangue, isso gera menos processo inflamatório e gera menos patologias, né? E aí, para a gente encerrar, então, falamos sobre a importância da alimentação e do estilo de vida, do olhar cuidadoso para a questão hereditária, apesar dela não ser tão significativa, mas é importante a gente olhar. E aí, vou falar um pouquinho dos exames, o doutor falou sobre a endoscopia, mas eu queria só repetir e deixar claro para o pessoal colocar na sua programação de exames preventivos aí. Já estamos no meio do ano, quem ainda não fez precisa se organizar para fazer. E aí eu queria que você desse uma recomendação técnica, assim, quais são os cuidados efetivos que a gente precisa ter. Hoje em dia, todo paciente possui um médico de confiança, tudo mais. Procurar o seu médico para poder estar te orientando. Mas existem alguns protocolos para esses tumores mais frequentes, que nós conseguimos detectar e o tempo de crescimento é menor. Como um tumor de colo, a colonoscopia a partir dos 45, todo mundo. Se eu tenho um fator de risco, como algum parente de primeiro grau, pai, irmãos ou filhos que já tiveram essa doença, realizar 10 anos com antecedência, a partir dos 35 anos, tá? E posteriormente, a cada 10 anos, fez 45, depois repetir aos 55. Caso achar algum pólipo, alguma verruguinha dessa, depois de 3 a 5 anos, repetir essa colonoscopia. Procurar os tumores ginecológicos, sempre estar passando de rotina com o ginecologista, escape de sangramento após a menopausa, que não é comum, então sempre estar retornando e fazendo. Né? Isso mesmo. E a endoscopia, tem alguns estudos, principalmente japoneses, em que eles realizam a endoscopia, tem alguns protocolos, eles conseguem achar esse tumor gástrico devido ao H. pylori, a outros fatores, na fase inicial. A chance de cura é extremamente elevada. Então, quando tiver algum sintoma de... É isso que eu ia te perguntar agora. E quais são os sintomas, os sinais de alerta que a gente precisa ter? Principalmente sangramento nas fezes, tá? Perda de peso, dor abdominal tipo cólicas, qualquer mudança é sempre adequado estar procurando. E a parte gástrica, o ideal é sempre que estiver com azia, sintomas dispépticos, nós chamamos queimação, dor após alimentação, sempre está procurando o seu médico para poder estar Não pode normalizar, né? Porque a gente tem mania de tomar um remedinho aqui, normaliza como se fosse algo comum. Pode ser, de fato, pode ser algo comum, a grande maioria das vezes, se for recorrente, é importante ter atenção e cuidar para poder prevenir, de fato, né? Perfeito. Tá bom, doutor, muito obrigada, agradeço demais a sua presença. Acho que esse é um assunto que dá uma outra conversa, a gente pode planejar uma outra conversa para orientar cada vez mais e melhor quem está assistindo a gente, o nosso associado que está em casa. Então, super obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E vocês ficam com a gente que o programa volta já já, o intervalo é bem rapidinho. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade GESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. Com o apoio do IMD Medicina Diagnóstica, o quadro Esporte é Saúde de hoje vai visitar o projeto Badão, que acontece aqui em Santos, no Jardim Botânico. Eu
Eu tô aqui com o Badão, numa manhã geladinha aqui em Santos. Ele tá assim, sem agasalho, porque a gente acabou de terminar uma aula. O Badão é o responsável por esse projeto incrível que acontece aqui em Santos há mais ou menos, um pouco mais de 10 anos, né, Badão? Isso. Conta pra mim como foi a sua história, como começou a sua história com atividade física? Olha, a atividade física eu faço desde criança, certo? Só que depois a gente ficando adulto, vai vendo mais a necessidade. Joguei muito tempo futebol, aí depois eu fui aprender a correr no Portuários, né? Fiz atletismo no Portuário, aprendi a correr lá e trouxe isso aqui pro bairro. Aí, esse espaço bacana aqui que é o Jardim Botânico, comecei a juntar as pessoas aqui, colegas competidores. Eu tenho aqui colegas que são triatleta, maratonista, Olha. Mas o meu foco mesmo é mais o pessoal que quer qualidade de vida, né? Que nem eu falo para todo mundo, eu vivo o esporte, eu não vivo do esporte. E essa galera que está aqui hoje, é um trabalho totalmente voluntário, você abre oportunidade para as pessoas do bairro, ou mesmo quem mora um pouquinho mais distante, que tiver interesse em praticar atividade física, precisa de algum pré-requisito? Não, é só chegar e praticar. Olha, o pré-requisito, primeiramente, é a pessoa ter, como é que a gente fala assim, a disponibilidade e o compromisso com ela mesma, porque a qualidade de vida, a saúde, eu acho que ela é um problema de cada um, a gente tem que administrar. Só que temos pessoas aqui que pode ajudar a orientar. O pré-requisito que a gente precisa é que a pessoa venha de 7 às 8h30, de segunda a sexta. Procura minha esposa, a Cláudia, que é coordenadora. Todos os dias. Procura minha esposa, a Cláudia, que ela é coordenadora. E o atestado médico, né? Por quê? Para a gente saber a necessidade da pessoa, do trabalho que ela precisa, porque o trabalho tem que ser muito individual para cada pessoa. Tá. E a atividade que você promove aqui? A gente viu uma aula meio funcional, meio treino de cardio. Como é que você monta as aulas e quais são as atividades principais que você realiza aqui? Olha, eu monto o treino de acordo com as pessoas. Por exemplo, aqui, eu tenho os colegas que são competidores, tenho os colegas que são caminhantes, tem os colegas que começam a fazer um alongamento funcional. Então a gente coloca funcional, a gente coloca o educativo, né, que é para corrigir a postura. Tá. E na sequência, as pessoas que elas são competitivas vão fazer o treino delas 5, 10 quilômetros, as outras pessoas vão caminhar e fazer a sua atividade. O importante é o compromisso e se socializar, que é importante. Aí isso é muito legal, né? Porque prova que o projeto é muito eclético, então todo mundo pode participar, independente do seu nível, da sua habilidade física. Você consegue planejar a atividade para todos os perfis de público, desde pessoas de crianças até pessoas mais velhas, mais idosas. Isso mesmo. Porque inclusive a gente tem o que eu chamo de multiplicadores, né? Então tem os que correm muito, os que correm pouco. E quando a pessoa está entrando no projeto, ela não sabe fazer nada, igual os educativos que a gente estava fazendo. Mas vai evoluindo. Vai evoluindo, que a gente coloca com um colega para ir orientando, entendeu? Ajudando. Eu falo assim, aqui a gente se ajuda, né? Muito bom. E isso que é importante. E quem vai correr vai ser ajudado por quem corre. Porque a gente tem muitas pessoas aqui que faz parte do Campeonato Santista. Legal. De atletismo, de corrida de pedestrianismo, né? Então, a gente temos os corredores também oficiais. Legal. E aí você está falando de ajuda, e como é que é o esquema de ajuda do projeto? Hoje você tem algum financiamento? É uma iniciativa 100% própria, sua e da sua esposa? Não, a gente chegou no nível, que eu falo sempre para minha esposa, de ajudar. Isso que é importante. Então, assim, o que a gente faz aqui é um trabalho, ela disponibiliza um tempo dela, eu disponibilizo um tempo. Totalmente voluntário. Porque é importante trazer o esporte ou a educação física, a maneira de falar, né, para o bairro, coisa que a gente não tinha. E hoje a gente tem um espaço aqui, que ele é, como eu diria assim, é um norte. Aqui a pessoa pega aqui como referência. Então, se a pessoa quiser fazer uma atividade, até mesmo uma caminhada, a pessoa que não participa do projeto, elas pedem orientação para um colega, para outro, e a gente vai orientando. Que bacana. Então, essa é a realidade do projeto. Então, a gente não recebe nada, porque, como eu falei para você, eu vivo o esporte, eu não vivo do esporte. Eu consegui muita coisa e hoje a gente repassa um pouquinho, né? Que bom. Acho Inclusive, que é você tá um segredinho aqui para contar para quem está assistindo a gente. Você está se formando educador físico, que é para ter mais, vamos dizer assim, mais espaço ou mais força para expandir o projeto, possivelmente nos próximos anos. Isso, eu estou fazendo bacharelado em educação física e pretendo fazer mais para frente, fisiologia, tudo em referente ao esporte, justamente para as pessoas confiarem em você. E esporte é longevidade, né? Isso. E você é a prova disso. E você saber o que está falando, que é importante, né? Isso aí. Não fala besteira, a gente tem que falar a coisa certa, porque as pessoas confiam na gente. Tem que ter muita responsabilidade, né? Isso aí. O esporte é uma das principais atividades que a gente recomenda para a promoção da saúde, né? Prevenção e promoção. Mas precisa ser feito de uma maneira organizada, com acompanhamento, e isso é fundamental, né? Isso, até porque a gente está no espaço público, né? A gente tem a responsabilidade, porque a gente tem administração,
que libera o espaço pra gente, o poder público, né? Porque isso aqui é um espaço público. Sim. Eu não posso invadir com a minha turma, tomar conta de tudo, não. Claro. Tanto é que quando a gente sai pro treino aqui, a gente está organizado. Pessoal, mantenham-se à esquerda, que tem gente andando, correndo pela direita. Pessoal, vamos ter cuidado com os bichinhos, que hoje tem uns pets aqui também, a gente tem cuidado, entendeu? Além da atividade física, tem um trabalho de civilidade também, né? De comunidade, de trabalhar essa questão E do indivíduo, né? Isso é muito legal. Isso, e quando a gente passa aqui pelas pessoas, bom dia, boa tarde, bom dia. Acabei de ver aí uma colega passando, parando para te dar um abraço, né? Isso, a Muito gente tem o respeito bacana. do público e a gente tem o respeito do público e a gente também respeita o público, que é importante. Muito bem, parabéns. Agora vamos lá. Quem está assistindo a gente, basta vir até aqui. Todas as manhãs vocês estão por aqui, mas quem não puder vir e quiser encontrar vocês têm um perfil no Instagram? Nós estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 8h30, tá? Domingo a gente faz um treinão aqui, a gente junta todo mundo para fazer um treinão. Legal. Porque assim, como a gente tem o espírito competitivo, a gente só folga sábado. Porque eu tenho pessoas aqui que já estão treinando para maratona, para 42 km ano que vem, né? Muito então, bom. a gente tá todos os dias. Então a gente tem no Instagram uma palavra só, Projeto Badão, pode acessar e acompanhar a gente. Tá bom, Legal? maravilha. Parabéns pelo trabalho. A gente vai acompanhar mais um pouquinho das atividades que eles realizam aqui. A gente sempre fala, né, que a atividade física muda a vida das pessoas. E quem tá aqui comigo é a Tânia. A Tânia participa do Projeto Badão. Na verdade, praticamente uma das fundadoras, né? Desde o início, eles já estão aqui operando oficialmente como um projeto há 10 anos, pouco mais de 10 anos. E a Tânia começou praticamente junto com eles. Quase no né, início, né? Que me conta uma coisa, você disse que tem um problema de saúde importante, né? Eu queria que você pudesse explicar pra gente como que você chegou ao diagnóstico e como é que você conduz o tratamento para conviver com a sua doença. Eu tenho lúpus, que é uma doença autoimune, né? E eu descobri em 2013, no exame de rotina, um exame de urina. Eu estava perdendo a proteína na urina. Aí a médica, a minha endócrina, viu e já me encaminhou para uma nefrologista, né? Aí a nefro, aí eu comecei a fazer o tratamento com a nefro e depois para o reumatologista. E por isso a importância da prevenção, né? O exame preventivo, um exame de rotina, acaba permitindo você descobrir a doença num estágio inicial e ter um acompanhamento adequado, um tratamento apropriado, né? Foi. E o esporte em si, eu já praticava, eu fazia pilates, mas eu sempre gostei da corrida, né? Aí o meu professor de pilates falou, Tânia, por que você não vai lá no Jardim Botânico, tem o professor Badão, já que você gosta de correr? Aí eu comecei, entrei no projeto, por mim mesma, aí eu vinha pro projeto, comecei a correr, comecei a gostar, porque você começa a fazer atividade física, você começa a ver, você está emagrecendo, que nem eu tomava altas doses de cortisona. É importante, né? Então, eu tomava uma dose muito alta na época de cortisona, né? E por causa da corrida, o médico começou a baixar. Você pode reduzir. Foi reduzindo. E eu fui me sentindo bem, porque a atividade física, eu não consigo viver sem atividade física. Mas a gente quis contar essa história exatamente por isso, porque toda vez o programa fala sobre atividade física como promoção de saúde, a Tânia é um exemplo disso, né? É uma doença que vai acompanhá-la ao longo de toda a vida, e o importante é que você tenha uma boa qualidade de vida, né? E a atividade física te permite isso. Eu ainda consegui controlar, porque eu estava entrando numa fase de menopausa, que é hormonal também. Sim. Ela veio mais amena. Então, tudo ajudou. Queria que você deixasse um recadinho para quem está em casa e ainda não se animou para praticar atividade física. Venham fazer uma atividade física, venham conhecer o Jardim Botânico. Independente da sua idade, independente do seu nível social, venham, façam qualquer atividade que você goste, que você se adapte, natação, uma corrida, uma musculação, qualquer coisa está valendo. Só não fique sem fazer nada. O importante é se movimentar. E se você também conhece uma atividade como essa, que muda a vida das pessoas através da atividade física, conta pra gente. Traz _saúde em movimento no Instagram. Projeto Badão!